Você não sabe o que precisa fazer para ajudar no desenvolvimento do seu bebê de 1 mês? Então fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar o que você pode fazer com seu bebê nessa fase. Eu sou Rafaela Paiva do Desemped, fisioterapeuta, especialista em bebês, e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. O bebê com 1 mês, ele ainda está se adaptando a essa vida fora do útero e por isso ele ainda não consegue fazer muitas coisas sozinho. Mas mesmo nessa fase, você já consegue fazer algumas técnicas que vão ajudar no desenvolvimento do bebê como um todo. E é o que eu vou te mostrar nesse vídeo, então fica aqui comigo até o final. Nessa fase, os bebês amam o colo e isso é bom para o desenvolvimento do bebê, porque como o bebê ele saiu do útero há pouco tempo, ele precisa ir se adaptando a essa vida fora do útero. E lá no útero ele estava todo envolto, pela camada do útero da mãe, ele estava contidinho, ele estava em um ambiente aquático também. E é por isso que os bebês amam ficar no colo e eles amam ser ninado. Porque quando a gente faz esse estímulo de balançar o bebê, de ninar o bebê, ele acaba lembrando de quando ele estava lá no útero, que ele acabava sendo movimentado à medida que a mãe está se movimentando. Então, quando a gente faz esse movimento de ir balançando o bebê, a gente também está trabalhando o seu sistema vestibular, que é o sistema relacionado ao equilíbrio e à posição da cabeça no espaço. Então, o colo vai ser essencial para essa fase, para o bebê se adaptar melhor fora do útero e para ele se sentir seguro, confortável. Então, nessa fase, dê bastante colo para o seu bebê. E você pode aproveitar o colo também para estimular diferentes posturas. Então, assim como você pode carregar o seu bebê no colo dessa forma convencional, que vai ser ótimo também para o desenvolvimento do bebê, aqui no colo mesmo você consegue também colocar o seu bebê de bruços. Então, você pode virar o seu bebê e carregar ele no colo assim, porque aqui ele já vai ter uma outra noção do seu corpo no espaço, uma outra noção do ambiente, e aqui a gente está estimulando bruços mesmo que seja no nosso colo e vai ser bom para o bebê nessa fase. E se você quer ficar por dentro de tudo sobre o desenvolvimento do bebê, se inscreve aqui no canal. E a segunda técnica que você pode usar com o seu bebê aqui nessa fase é estimular o bruços com o bebê de 1 mês. É essencial que a gente comece a incentivar o bruços o quanto antes. E como eu falei antes, a gente pode incentivar aqui o bruços no nosso colo, ou dessa forma, ou colocando aqui o bebê sobre o nosso peito, mas a gente também já deve começar a incentivar o bruços em uma superfície firme. Então, se for possível, colocar já o bebê no chão, claro que protegido por um tatame, um tapete, vai ser essencial para o desenvolvimento do bebê, porque é no chão que o bebê ele vai conseguindo ter uma melhor noção de como trabalhar o seu corpinho e que ele vai ganhando mais firmeza. Então a gente pode sim fazer no nosso colo, mas aos pouquinhos a gente também pode ir incentivando aqui em uma superfície mais firme. E nessa fase inicial o bebê ele não vai tolerar ficar muito tempo mesmo. Ele vai ficar um tempinho, depois já vai cansar, já vai precisar do colo, mas esse pouquinho que a gente já vai proporcionando ao bebê, que a gente já vai colocando o bebê de bruços em uma superfície firme, já vai ser essencial para ele conseguir evoluir nos seus movimentos. O desenvolvimento do bebê acontece em um processo de evolução, então quanto antes a gente proporcionar os bruços, mais o bebê vai conseguir evoluir e mais ele vai conseguir alcançar os marcos do desenvolvimento que são esperados para cada fase. Por isso que desde esse início da vida, mesmo que seja pouquinho, já é interessante a gente colocar o bebê de bruços. E se você quer aprender a estimular seu bebê, a cada mês eu preparei uma aula explicando como ajudar o seu bebê a se desenvolver sem atraso dos 0 aos 2 anos através do método Desemped. É só clicar no link da descrição para você assistir essa aula. E minha terceira dica para o seu bebê nessa fase é: faça estímulos visuais com seu bebê. E como você vai fazer isso? Então, nessa fase, o bebê ele ainda está desenvolvendo a visão dele. E por isso que toda vez que a gente for mostrar um objeto, for conversar com o bebê, for mostrar algo para o bebê, a gente deve respeitar uma distância de 20 a 30 centímetros, que é a distância que o bebê consegue focar. Essa distância é mais ou menos a distância que o bebê fica quando ele está mamando no peito da mãe. Então é mais ou menos essa distância aqui. E a gente pode aproveitar essa fase do bebê para fazer esses estímulos visuais. A gente pode tanto utilizar o nosso próprio rosto, que o rosto humano costuma interessar muito o bebê, como a gente pode utilizar um objeto que chame a atenção. Nessa fase o bebê ele gosta muito de contraste, porque ele consegue enxergar melhor as cores que têm contraste, os objetos que têm contraste. Então quando a gente coloca algo que é preto
preto e branco, que tem claro e escuro, chama mais a atenção do bebê. A gente pode usar os brinquedinhos nessa cor, ou a gente pode usar nosso próprio rosto para chamar a atenção do bebê, primeiro aqui no meio e depois ir levando de um lado para o outro, para o bebê ir acompanhando primeiro com os olhinhos e depois ele vai virando a cabecinha também. A gente pode fazer isso com o bebê aqui no nosso colo, ou a gente pode colocar também o bebê no chão para ele conseguir movimentar melhor a cabecinha dele. Então a gente vai mostrando o objeto, vai levando de um lado para o outro. Isso vai ser essencial para o bebê tanto desenvolver a visão, como também para ele desenvolver esse movimento da cabeça. Porque nesse primeiro trimestre, nesses primeiros 3 meses do bebê, a gente espera que o bebê consiga controlar bem esses movimentos da cabeça. Então esse vai ser um estímulo essencial para o bebê nessa fase. E o quarto estímulo para você fazer com seu bebê de 1 mês é conversar com o seu bebê. Por mais que o bebê não entenda o que a gente está falando, não entenda os significados das palavras, quando a gente conversa com o bebê ele vai se adaptando a esse som que a gente está emitindo, e isso vai ser essencial para o desenvolvimento do bebê. Tanto para aumentar o vínculo entre você e seu bebê, como também para o bebê começar a ir se adaptando a essas palavras e no futuro ele vai tentando balbuciar, vai tentando emitir sons. Aqui nessa fase ele já tenta emitir alguns sonzinhos e à medida que ele vai escutando, que a gente vai conversando, ele vai tentando emitir cada vez mais sons até que ele consegue formar as palavras mais bem lá na frente. Mas se nessa fase inicial aqui a gente já conversa com o nosso bebê, já dá esse estímulo do som, ele já vai conseguindo se adaptar melhor à linguagem. E se você está gostando desse vídeo, já deixa aqui o seu like. E o quinto estímulo para você fazer com o seu bebê de 1 mês é fazer a técnica da massagem. Então, o desenvolvimento do bebê ele é sensório-motor, ou seja, primeiro o bebê precisa conseguir sentir para depois ele tentar se movimentar. Então, quando a gente dá esse estímulo sensorial, que é esse estímulo do toque no bebê, vai ser essencial também para o bebê conseguir se movimentar de uma melhor forma. Além disso, o tato, que é o toque, é o primeiro sentido do bebê a se desenvolver. Lá no útero, o bebê já consegue sentir em todas as partes do seu corpinho. E como no útero o bebê está em um ambiente aquático, ele tem lá a parede do útero, tem um ambiente aquático, tem um cordão umbilical, tudo isso vai dando sensações diferentes no corpinho do bebê. Quando o bebê sai do útero, que ele não tem mais esses estímulos, quando a gente faz a massagem, faz o toque no bebê, a gente continua dando esses estímulos da parte sensorial, da parte do toque. Então, a massagem é algo essencial para o bebê e principalmente nesse início da vida, que vai ajudar nessa transição da vida de dentro do útero para fora do útero, para o bebê ir se adaptando de uma forma melhor. Além de aumentar o vínculo entre o pai, a mãe e o seu bebê, e isso vai ser essencial para o desenvolvimento do bebê como um todo. E além disso, se o bebê teve alguma tensão, a depender da posição que ele ficou no útero ou a depender de como foi o parto, a massagem também vai ajudar o bebê a aliviar essas tensões. E assim vai ajudar o bebê a explorar melhor seus movimentos e principalmente a conseguir explorar também a postura de bruços. Então, se você tem dúvidas de como colocar o bebê de bruços, assista também esse vídeo.